Bom dia, hoje dia 5 de outubro de 2020, vou fazer uma pequena filmagem aqui, o primeiro, né, sobre um artigo, que é um artigo que está no livro, né, que foi lançado no ano passado, Neofascismo, La Bestia Neoliberal, da editora Siglo XXI de Espanha, enfim, um livro com uma coletânea, né, de diferentes autores, tanto da Espanha quanto autores latino-americanos, e foi organizado esse livro pela Adoración Gauman, Afonso Aragoneses e Sebastián Martín. O artigo, né, é um artigo intitulado Social Identitários e Neoliberais Autoritários, dos Corrientes em la Nueva Internacional Reacionária. O artigo é da Clara Rama San Miguel. A Clara Rama San Miguel é doutora europeia em filosofia, né, pela Universidade Complutense de Madrid, e inclusive teve a tese dela em 2015 premiada, né, e professora também em diferentes outros institutos, né, instituições, universidades, e pesquisadora também. Bom, o artigo, né, ele começa exatamente propondo uma análise no cenário contemporâneo sobre o crescimento do campo, né, das direitas no mundo inteiro, né, e mais especificamente no campo das direitas, o que é chamado a extrema-direita ou neofascismo. E a partir disso daí, né, ela vai, né, buscar entender e mapear, né, as diferentes correntes dentro desse campo da extrema-direita no mundo, as matrizes, né, que dão base a isso, no que passou a ser chamada de internacional reacionária, né, ou internacional conservadora. E a partir disso, ela vai identificar dois grandes campos, né, dos chamados neoliberais autoritários e os social-identitários. Então, quer dizer, quais seriam os fundamentos ideológicos, fundamentos, né, que apresentam essas correntes? Então, fazendo algumas perguntas, inclusive, eles seriam, né, pró-sistema, seriam antissistema, como é que eles colocariam essas forças, né, das extremas direitas contemporâneas, dos neofascismos hoje, principalmente a partir dessas duas correntes dentro dessa nova internacional reacionária. Então, ela começa o texto dela, né, exatamente buscando dar conta, num histórico determinado recente, né, de acontecimentos, acontecimentos esses que têm não somente a saída do Reino Unido da União Europeia, né, como se deu através do Brexit e toda a articulação que levou a isso daí, né, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, né, o surgimento de partidos políticos, de forças políticas em diversas partes do mundo, na Europa, nas Américas, de corte mais de extrema-direita, enfim. Então, ela vai trabalhando todas essas características, né, dessa nova extrema-direita e quais seriam, portanto, né, as bases que levaram ao seu surgimento. Né? Ela vai falar também, né, enfim, da crise da democracia, do contexto da crise quer dizer, das democracias liberais, e ela parte, né, de uma análise que é exatamente interessante, né, que é pegando o Gramsci e numa passagem dele importante, quando ele fala, né, quer dizer, sobre o conceito de interregno, né, quer dizer, como momento determinado em que o velho está morrendo, mas o novo ainda não pôde nascer. E nesse interregno seria o momento em que, enfim, surgem os monstros. No caso, né, o Gramsci está falando isso no momento do surgimento do fascismo clássico, né, na Itália, e no contexto de crise orgânica, de crise de hegemonia,
e em que ele trabalha isso daí, quer dizer, o momento em que o velho está agonizando, a velha ordem está agonizando, mas o novo ainda não tem como nascer, né? Então, esse interregno seria esse momento de crise orgânica, de crise de hegemonia, né? O momento de trânsito entre dois modelos civilizatórios. O que está morrendo ainda não, quer dizer, não morreu, né? Então ele está presente e o novo também não apareceu. Nesse exatamente interregno é que nasce essa solução, que em última instância é uma solução das classes dominantes, né, das elites, né, dos setores que dominam a sociedade. Então, quer dizer, ela trabalha com, quer dizer, levando em conta esse conceito, né, e apontando exatamente para perceber, né, dentro disso, dois modelos, né, como as direitas, as forças, né, da extrema-direita procuram reconfigurar o status quo. E quando eu falo aqui reconfigurar, e ela usa isso daqui, exatamente está, né, partindo, né, do princípio, partindo da constatação que essas forças de extrema-direita, elas não se colocam necessariamente a favor da conservação do status quo, ao contrário da direita tradicional, né? Elas são contestatárias, essas forças de extrema-direita, ao status quo existente, né? E sendo contestatária, mas ao mesmo tempo ela não necessariamente pretende romper com o status quo, né? Mas procura reconfigurar esse status quo. E aí que ela aponta a partir de dois modelos: o modelo dos chamados neoliberais autoritários, né? E o modelo dos social-identitários. Em relação aos neoliberais autoritários, né, quer dizer, ela exatamente coloca como sendo uma corrente herdeira do neoliberalismo anglo-saxão, né, então, quer dizer, que combina, né, a defesa intransigente do livre mercado com o desenvolvimento do capitalismo sem nenhum tipo de limite ou freios, quer dizer, o ultracapitalismo, o hipercapitalismo, né, capitalismo hiperliberal, com valores morais reacionários, né? E aí diz ela, e assim a soma de dois vetores: em primeiro lugar, posições ultraliberais no econômico, desregulação, império da meritocracia, ódio enorme em relação aos pobres, recortes fiscais, os pobres são entendidos como perdedores, enfim, né? Cortes fiscais, né? Portanto, de políticas públicas, de financiamentos de políticas sociais, desmantelamento do Estado social, individualismo extremo. Por outra parte, posições reacionárias no campo moral, né, voltada para valores tradicionais, recuperação da religião, né, nas suas vertentes, nas suas versões religiosas mais fundamentalistas, como instância reitora da sociedade. Então, a religião não estando no espaço privado da vida das pessoas, mas sendo, né, uma dimensão orientadora, reitora, né, para a sociedade como um todo, portanto, interferindo diretamente na prática política, nas relações sociais coletivas dentro da sociedade. A reforma total dos costumes, né, posições hostis em relação à imigração, às minorias, ódio ao feminismo, rechaço do aborto, né, e dos movimentos LGBT. Então, aqui são as palavras dela no texto, né? Quer dizer, essas forças se constituiria, se conformaria, né, no chamado neocon, ou neoconservadorismo, né? Quer dizer, e que apontaria para uma revolução conservadora. A ideia de revolução, né, essa reconfiguração se daria através de uma revolução conservadora. Então, neoliberalismo econômico, autoritarismo, reacionarismo moral. No Brasil, quer dizer, além de tudo, ela aponta aqui, ela deixa muito, né, preciso, ilumina isso aqui, né, dizendo que existe, além desses fatores, desses vetores, né, econômicos, sociais, né, dos costumes, no campo moral, uma implicação, né, do vetor militarista,
né? Então, quer dizer, a direita militarizada e antipolítica, antidemocrática, que propõe a volta da ditadura, né? É, portanto, uma concepção fundamentalmente punitivista. Então, aqui aparece na direita brasileira em geral, na extrema-direita brasileira, e que já aparecia na campanha do Bolsonaro e no governo Bolsonaro, né? Já no governo Bolsonaro. Então, ela faz uma análise aqui sobre o governo Bolsonaro, né? Naquele momento que ela escreveu, ainda no começo do governo Bolsonaro, foi em 2019 que esse livro foi lançado, né? E, posteriormente, ela volta ao Trump, né? Nos Estados Unidos, e a relação do Trump com Bolsonaro dentro das Américas, em relação também, né, as bases dessa corrente dos neoliberais autoritários. Ela vai realçar, né, que as referências dessa corrente são Margaret Thatcher, né, enfim, os falcões do Pentágono, lá atrás o Reagan, né, e depois Bush, quer dizer, os republicanos, o Tea Party, né, a igreja evangélica, os lobbies fundamentalistas cristãos e, como intelectual orgânico, naquele momento, Steve Bannon. Bom, depois da prisão do Bannon e dos escândalos envolvendo ele, possivelmente ele pode sair de cena, mas ser, né, é substituído por outros, outras referências, não só de financiamento, mas também de referência do ponto de vista de formulação, né, de fundamentos para as práticas desses setores. A fórmula seria livre mercado, dogma religioso e mão dura. Nas Américas, estaria presente nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente, também em outros locais, né? E são representados, né, principalmente pelo Trump e Bolsonaro. Na Europa, né, o surgimento do Vox na Espanha, o chamado Visegrado, que é uma articulação Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, né, o Visegrado, o FPO, né, que é o Partido da Liberdade austríaco, de extrema-direita, o PVV, Partido da Liberdade holandês, também de extrema-direita. Em Portugal, ela não coloca isso, é isso eu que estou colocando, o Chega, né, quer dizer, o Partido Chega, que tem como dirigente principal um deputado, o único deputado do partido na Assembleia da República Portuguesa, que é o André Ventura. Né? Então, quer dizer, diversas forças políticas surgindo pelo mundo com essas configurações, né, dessa reação neoconservadora. Então, a origem ideológica dessa corrente neoconservadora se remonta, portanto, aos Estados Unidos. Ela faz um apanhado aqui, né, longo em relação, quer dizer, como surgiu ainda na passagem dos anos 60 para os anos 70, né. Devemos lembrar que nesse momento, nos anos 60 e nos anos 70, nós temos, principalmente nos anos 60 e no começo dos anos 70, do século XX, um momento de grandes transformações, né? Revolução sexual, movimento hippie, né? Luta contra a guerra do Vietnã, quer dizer, a luta pelos direitos civis, né? A ascensão e o fortalecimento dos movimentos feministas, dos movimentos ambientalistas, né? As lutas, inclusive, contra o status quo, né? Quer dizer, o establishment, quer dizer, colocado nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo. Quer dizer, exatamente é o momento do 68 em Paris, né? Enfim, lutas importantes, emancipatórias, naquele momento da história. E nesse momento da história, né, é que surge exatamente essa corrente também neoconservadora. Surge, né, nos Estados Unidos, com intelectuais, principalmente de Nova York, críticos a essa virada, né, para a esquerda, que havia adotado o liberalismo americano, né, nos anos 60. Né? Então, essa crítica que estaria, quer dizer, sendo colocada por esses intelectuais
e ela coloca que Glaser, Lipstadt, Wilson seriam esses intelectuais, dentre outros, que fariam essa crítica. Esses intelectuais, né, reagiam contra o conjunto de movimentos sociais, né, os protestos estudantis, protestos contra a cultura, movimento negro, movimento feminista, ecologismo e certas políticas sociais do governo para diminuir a pobreza. Então, existia uma crítica em relação, né, a esse momento em que mesmo segmentos liberais americanos, né, vinculados ao Partido Democrata, enfim, de certa maneira se veem pressionados por esses movimentos e a adotar algumas políticas mais reformistas, né, e também os próprios movimentos em si, no momento de grande efervescência política e social nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, esses intelectuais surgem criticando, reagindo a isso, né, e afirmando, né, que o perigo do igualitarismo, né, que viria da New Left, da nova esquerda americana, uma reação neoconservadora contra essa nova esquerda, contra a New Left, né, dentro do próprio Partido Democrata. Então, eles, muitos deles são assessores dentro do Partido Democrata, né? Outros não, mas estão nas universidades, mas de certa maneira tem uma aproximação, né? E que consideram aquele momento, né, como vivenciando um excesso de progressismo, um excesso progressista, né? E exigem mão dura contra o Vietnã, né? É importante lembrar que em 1968 existe a ofensiva do Tet no Vietnã, que foi o momento de virada na própria guerra, quando as forças do Vietnã do Norte e o movimento de libertação da Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, né, chamados de Vietcong, que era a guerrilha, né, no Vietnã do Sul, eles chegam a todas as cidades do Vietnã do Sul, e inclusive a cidade de Saigon, atual Ho Chi Minh, né, o nome da cidade, enfim, dão um susto, né, realmente nas forças do Vietnã do Sul, né, e seus aliados estadunidenses, das forças, né, militares dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. Né. Eles acabaram saindo do Partido Democrata e indo trabalhar na administração do Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos. Tiveram um papel importante, inclusive, né, de apoio e fundamentação das práticas do Freedom Fighters, né, os lutadores da liberdade no Afeganistão, que é a origem do Talibã, inclusive. Né, quer dizer, isso daí que não aparece, quer dizer, os talibãs, né, no Afeganistão foram financiados, criados, né, estimulados através de grupos fundamentalistas islâmicos contra, né, o governo do Afeganistão, que era pró-União Soviética naquele momento, né, num contexto de uma guerra que ocorria no Afeganistão com o envolvimento da União Soviética e que os americanos, né, se envolveram, né, de fora para dentro, a partir, né, da formação desses grupos chamados lutadores da liberdade, né, que deu origem aos talibãs. Então, fazia uma crítica muito forte, né, ao liberalismo das esquerdas, relativismo moral, né, e o anti-americanismo dessas esquerdas, né. Pressionam, né, a favor do unilateralismo, né, no cenário mundial, de uma hegemonia única dos Estados Unidos, mediante o resto do mundo, né, e buscando estender o que eles chamam de democracia estadunidense, né, eles chamam de democracia americana, né, democracia estadunidense para todo o mundo, né. Expansão, né, com essa, entre aspas, na minha opinião, democracia estadunidense, né, a expansão do livre mercado e o fim, né, o derrocamento, a destruição violenta de governos hostis à democracia estadunidense e ao livre mercado.
né? Então, esses novos, enfim, conservadores, né, estariam presentes. Quer dizer, existem algumas contradições, mas são contradições secundárias, entre uma certa polêmica, mas que foram resolvidas entre esses neoconservadores e os chamados paleoconservadores, né? Quer dizer, que seriam os conservadores que vêm de antes, né? Mas esses novos conservadores, de qualquer maneira, eles, enfim, quer dizer, passam a ocupar o espaço principal dentro desse processo. E o que é importante é que eles vêm com um discurso muito moderno, moderninho, né? Com práticas, com símbolos muito tecnológicos dentro, né, do cenário, enfim, que contemporâneo, né, das novas tecnologias. Esses novos neocons, né, os novos neoconservadores, se apresentam na atualidade sob diversos signos, né? Nos Estados Unidos crescem mediante as redes sociais, né? Os memes utilizam uma estética milenial, né? São chamados alt-rights, né? Então, uma direita alternativa, definindo-se como jovens criativos e ansiosos por cometer heresias seculares, né? Eles, inclusive, rompem com um tradicional site de notícias de extrema-direita dos Estados Unidos, né? Que era mais antigo, mas e saem, né, rompendo com um manifesto, né? Um manifesto que, inclusive, segundo a autora, recorre quer dizer, a uma simbologia utilizada, né, no Manifesto Comunista, né? Um fantasma, né, rodeia as cenas de gala, dizem eles, os eventos, né, enfim, recorrer a fundos, né, os think tanks do establishment, o fantasma da alternative rights. Então, quer dizer, eles se apresentam, né, como antissistema, né? E portanto, né, passam a golpear, podemos dizer assim, não somente o sistema estabelecido, né, mas golpear no sentido não de destruir esse sistema, mas de recompor, né, esse sistema. Então, respondem assim a um certo talante do momento, cinismo, provocação, né? E, enfim, então eles têm esse lado moderno, um pouco debochado nos programas, né? Nos blogs, nos sites que eles fazem. A gente tem isso também no Brasil, né? Essa referência começa a aparecer. Na Europa, por outro lado, né, essa corrente neoliberal conservadora, do chamado neoliberal autoritários, né, ela teve uma configuração um pouco diferente. Ela, quer dizer, então, ela assumiu um conservadorismo mais tradicional, né, com base na ideia da família, da comunidade, da religião e da ordem. Então, a gente vai ver, por exemplo, e ela narra aqui, quando Viktor Orbán, presidente da Hungria, ele expulsa da Hungria, da Universidade Centro-Europeia, na Hungria, fundada pelo George Soros, né? Quer dizer, enfim, ele é expulso, né? E é expulso sob o pretexto de que existiria um plano para inundar a Europa por parte do Soros, né, e da Open Society, né, a Europa com milhões de imigrantes, né? Enfim, e surge também na Europa o Vox e agora o Chega em Portugal e outros partidos com essas características, as características exatamente, né, da família, da comunidade, da religião, da ordem, né, e do reforço da cultura europeia, da cultura ocidental cristã, né, ocidental, com base principalmente nesse primeiro momento em segmentos de classes médias e classes altas, mas chegando a grupos, né, de segmentos populares no cenário da Europa. Então,
esse neoconservadorismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, é um lugar onde o anticomunismo, né, e o liberalismo extremo né, e o reacionarismo social convergem. A segunda corrente, né, dessa internacional conservadora, dos novos conservadores, é dos chamados social-identitários, né, que tem como características principalmente se definirem como antimodernos. Quando se fala modernidade, está se falando, antimoderno está falando na referência da modernidade. A gente tem no Brasil, por exemplo, né, setores que estão no governo Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo e outros, o próprio Olavo de Carvalho, a Damares, né, que se colocam de forma muito direta contra todas as conquistas, né, da civilização moderna, do mundo moderno. Conquistas que vêm do século XVIII, né, da Revolução Francesa, das revoluções liberais burguesas, né, e outras conquistas, quer dizer, dentro do que eles, né, passam a definir como marxismo cultural. O marxismo cultural envolve não somente as referências que vêm do Marx, mas referências que vêm de antes do Marx, vêm, portanto, de um projeto emancipatório da modernidade. Não vamos entrar aqui, né, também nos limites desse projeto emancipatório da modernidade, mas, de qualquer maneira, que tem essa presença. Bom, essa corrente se apresenta, né, quer dizer, dentro do campo da tradição conservadora europeia, enfim, são considerados, se autodefinem como antimodernos, antiliberais, anticapitalistas. Mas esse anticapitalismo não no sentido de uma sociedade pós-capitalista, socialista, né, alternativa ao capitalismo. É o anticapitalismo, né, enfim, global. Né, tanto que eles fazem a crítica ao globalismo, né, quer dizer, o capitalismo contemporâneo. E nesse aspecto, em outros aspectos também, né, acabam trazendo reivindicações ao mesmo tempo tradicionais, né, mais conservadoras, mas também algumas reivindicações que vêm do campo da social-democracia, inclusive da esquerda. Tá? Assim, articulam o seu discurso em torno de noções como ecologismo, né, que relacionam com a necessidade de preservar os modos da vida tradicional, rural, apegados ao campo, à paisagem, à natureza, né, frente ao capitalismo modernizador. Então, quer dizer, seria um ecologismo conservador. A gente vai ver, por exemplo, aqui em Portugal, tem um partido chamado PAN, né, que muitas vezes se associa mais às esquerdas, mas que ele, né, não tem necessariamente esse compromisso. Ele se diz que não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de lado, nem de cima, nem de baixo. Né? O PAN, que é o Partido Pessoas, Animais e Natureza, né? Que seria um pouco isso. Ou pelo menos eu, João Ricardo, estou, né, identificando um pouco como isso. Né? Tem alguns discursos relacionados à liberdade, as liberdades, né, fez parte, né, mais ou menos da articulação próxima à chamada geringonça, quando existiu aqui, mas não necessariamente com algum compromisso em relação a isso, mas que possivelmente estaria dentro desses social-identitários, né, colocando essas questões. Chegam, inclusive, alguns deles a pegar alguns pontos da encíclica do Papa Francisco, né, quando fala de ecologia. Né? Não estou falando que ser ecologista seja de direita ou de extrema-direita. Né? Estou falando que existe um ecologismo conservador em que os social-identitários, né, se colocam. Outro ponto de diferença é em relação ao feminismo. Os social-identitários, eles passam a disputar no campo do feminismo, né? De um feminismo liberal, por um lado, e de um feminismo mais revolucionário ou mais emancipador, né, de esquerda, por outro. Né? Quer dizer, então, a gente vai ver, por exemplo, no cenário europeu, eles procurando se apropriar, né, do feminismo com
uma concepção da mulher moderna. Por exemplo, a Marine Le Pen, que é uma expressão da extrema-direita francesa, né? Fez um discurso, né, há algum tempo atrás, defendendo explicitamente seu rol de mulher moderna, dizendo: para criar os meus filhos devo ganhar a vida, para ganhar a vida devo trabalhar, né? Mas se trabalho, alguém que não seja eu precisa criar meus filhos, possivelmente o Estado, né? Então, quer dizer, tem uma dimensão, né, da presença do Estado, né, com política social, enfim. Mas isso, como qualquer mulher sabe, não é fácil, diz ela. O inimigo principal desses social-identitários é o Islã. Né? Então, portanto, e aí junto com o Islã vêm os migrantes, né? Vêm as imigrações, né? Ou aqueles que não são imigrantes, mas que são islâmicos, e principalmente aqui na Europa, e que seriam, né, considerados uma ameaça aos direitos conquistados pelas mulheres homossexuais ocidentais, né? A antiga Frente Nacional Francesa, né, que existe ainda com outro nome, enfim, quer dizer, tem grande aceitação entre os homossexuais, como também o Partido da Liberdade na Holanda, o Partido da Liberdade na Áustria, quer dizer, são grupos de extrema-direita em que diferentes grupos, né, não só ecologistas, homossexuais, enfim, participam dentro desses grupos daí. Né? E aquele negócio contra a imigração, né, contra o Islã. Sustentam a defesa de certas políticas sociais, né, de bem-estar das classes trabalhadoras, né, mas, ao mesmo tempo, se colocam no campo são eurocéticos, né? Quer dizer, contra, portanto, a ideia de União Europeia. São nacionalistas, né, nesse sentido, então, portanto, são contra a ideia de uma Europa unificada, né? Fazem a crítica ao euro, né? Buscam representar os chamados perdedores da globalização. Quer dizer, uma expressão disso exatamente é a vitória do Brexit na Grã-Bretanha, a saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, inclusive financiada e organizada, né, pela extrema-direita da Grã-Bretanha e, ao mesmo tempo, com alguns setores, né, classes médias baixas, setores populares que se sentiam perdedores, né, dentro desse processo. Proposta de bem-estar nacional, de bem-estar social, mas bem-estar social somente para os nacionais. Né? É importante. Então, quer dizer, se eles, de alguma maneira, aceitam e até reivindicam algumas políticas sociais, né? Essas políticas sociais seriam restritas aos seus nacionais, não aos imigrantes, não àqueles que são imigrantes ou àqueles que são identificados como imigrantes, né? Mesmo que estejam lá na segunda, terceira geração dentro dessas sociedades. Não são os europeus originais, né? Não são os britânicos originais, não são os franceses originais, não são os alemães originais. A gente vai ver isso daí, por exemplo, na França, vai ver no Partido Alternativa para a Alemanha, né, de extrema-direita, né, nos chamados democratas suecos, né, no Partido da Liberdade da Holanda, no Partido da Liberdade da Áustria, e também no Vox na Espanha, no Chega em Portugal, na Liga Norte, enfim, na Itália. Né? Então, a gente vai ver isso em diversos locais. Dá um pulo aqui, né? Então, nós vamos falar, quer dizer, da soberania de cada país, do nacionalismo de cada país, desses países, ou seja, então, é uma visão, né, com uma crítica à imigração, são xenófobos, islamofóbicos, né? Por exemplo, Salvini, quando era primeiro-ministro da Itália, ele de extrema-direita, ele chegou a dizer, né, quer dizer, que era contra a entrada de imigrantes em nome dos próprios imigrantes,
né? Quer dizer, então, inclusive chegando a bloquear a entrada mesmo de imigrantes que estavam sendo resgatados por estarem perdidos ou uma situação de perigo no mar Mediterrâneo. Então, situações extremamente complicadas em relação a isso daí. Então, se colocam também, quer dizer, são anticomunistas, né? Antiliberais, né? Enfim. Então, esses social-identitários, né? O intento é a apropriação do anti-establishment, especialmente no caso alemão, mas não só no caso alemão, é uma tradição da extrema-direita alemã criticar o poder geopolítico dos Estados Unidos pela situação do final da Segunda Guerra Mundial, né? A extrema-direita alemã continuou existindo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se reconfigurou, está presente até hoje, quer dizer, inclusive com uma série de situações próprias que não nos interessa necessariamente neste momento aqui. Na Europa, essa corrente dos social-identitários, né? Essa corrente que faz base, né, que dá base também à extrema-direita, está representada por facções da Frente Nacional, né, francesa, representada pela Marine Le Pen, como também, né, enfim, como nós vimos aqui na Liga Norte, na Itália, em outros partidos pela Europa. Bom, deixe-me ver se tem mais alguma coisa importante que a gente possa realçar, né? Bom, tem exatamente, quer dizer, o Liga Norte, quer dizer, e a articulação do Liga Norte, né? Com segmentos de uma, né, esquerda, ou segmentos, né? Quer dizer, em eleições, por exemplo, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, poucos anos, né? Na Itália, a aliança, né, eleitoral, né, do Movimento Cinco Estrelas, que seria uma esquerda mais moderna, segundo alguns, né, que, quer dizer, ou pelo menos mais progressistas em alguns temas, né, eu tenho minhas dúvidas, mas com a Liga Norte, né, quer dizer, então, essa ligação que ela chama aqui da direita moral e da esquerda social, né? Então, o que, segundo um autor italiano, né, possibilitaria o surgimento, né, de um populismo integral, né? O populismo integral seria essa articulação da direita moral com a esquerda social, né? Pautas que vêm da esquerda, mas com um forte conteúdo conservador, ultraconservador no campo comportamental, né? Em alguns aspectos. Então, você vê que tem contradições, ou aparentes contradições nessas posições, né, que eles colocam. Enfim, então, quer dizer, tem alguns pontos que eu levantei, né? Tem outros também aqui do artigo, né? Que eu né, trabalhei com vocês aqui, mas somente para a gente, né, levantar esses pontos e ter a possibilidade de trabalhar, pensar sobre eles. Boa tarde, um abraço, até a próxima.